Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu tenho 18 anos, eu não sou milionário, não tenho um cenário no fundo aqui, não tenho nada disso, mas eu vou te ajudar mais do que ninguém. Esse vídeo aqui é pra você que tem entre 16 e 19 anos e tá ali naquela fase que não sabe muito o que vai fazer da sua vida. Sabe aquela fase quando você tá no último ano da escola ou quando você termina, você se encontra meio perdido? É justamente para você esse vídeo. Se você não tá nessa faixa aqui, não tá nessa etapa da vida, sinta vontade para sair. Isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, até porque o canal não é monetizado. Mas sinta vontade porque eu quero conversar com esse público mesmo. Provavelmente, se você tá aqui, você teve um pai ausente, assim como eu, e tá procurando algum rumo sobre o que fazer, porque você não tem ninguém para te ajudar. Eu sei disso porque eu fui essa pessoa. Então eu tô aqui como irmão mais velho para você, para te orientar sobre o que fazer nessa etapa da sua vida. Vocês não vendo pra frente aqui, voltando, porque não vai ter edição, vai ser o pause aqui mesmo da câmera do celular. E é isso, então vocês vão vendo pra frente, voltando. Então, não se incomode com isso. Eu quero contar um pouco da minha história aqui, antes de qualquer coisa. Tenho 18 anos, terminei a escola com 17. Durante o meu último ano de escola, eu fiz cursinho. Então, eu consegui passar em vestibulares. Eu não tinha muita certeza sobre o que eu ia fazer, eu só sabia que eu ia para a área da saúde, fisioterapia, nutrição e educação física. Acabei escolhendo fisioterapia, passei em todas as universidades federais que você conhece e que existem, exceto a USP. Não passei na USP por 10 pontos, mas essa eu passei. Bom, só que as universidades, elas são longe de onde eu moro. A universidade mais perto é em Santos. E eu não ia ir para Santos e voltar todo dia. Então eu acabei indo para uma particular com bolsa de estudo. E durante essa fase, a única coisa que eu tinha certeza era que eu ia para a área da saúde e que eu tinha escolhido a mulher certa. Comecei a namorar com 17 anos, hoje tenho 18, vou fazer 19 daqui 3 meses. 4 meses, perdão. Então, faz, né? Enfim. A única coisa que eu tinha certeza era essas duas coisas. Que eu tinha escolhido a mulher certa para namorar e a minha área de atuação. E eu realmente estava certo, pelo menos até o momento da minha vida, nessas duas partes. E acredito que realmente estou certo nisso. Só que hoje, final de 2025, terminei meu primeiro ano de faculdade. Comecei um curso técnico em radiologia, conciliado com a faculdade. E esse ano aqui eu tentei muitas coisas. Eu tentei abrir negócios no digital, produzir conteúdo. Algumas coisas deram certo. Estudei investimentos, abri contas em banco, porque eu fiz 18 anos esse ano. Então eu fiz meio que tenta tudo, só que não faz nada, entende? Tentei muitas coisas, só que não de forma consistente para dar certo mesmo. Alguns projetos foram para frente, só que outros ficaram para trás. Alguns projetos deram certo, eu consegui até faturar algo, só que não como eu imaginava quando eu estava na escola, entendeu? E essa é a realidade de muitas pessoas que saem da escola achando que a vida adulta vai ser você fazer um produto, vender esse produto e já era, mas não é assim que funcionam as coisas. A verdade é que você só vai conseguir mesmo faturar, ganhar dinheiro, que eu tô dizendo isso porque é a preocupação da maioria das pessoas aqui, né? Quando você amadurecer como pessoa e evoluir. Vou dar um exemplo. Você não vai poder ter 10 mil na sua conta se você não sabe o que fazer com esses 10 mil reais. Entendeu? É aquela paródia parábola dos talentos.
Se você não sabe, eu vou contar aqui de forma rápida. História bíblica. Tinham 3 servos e um senhor. O senhor deu um talento para cada servo. Um talento era equivalente a, se eu não me engano, um salário o ano inteiro por... Não, 5 anos inteiros de salário. Acho que era isso, não tenho certeza, mas algo assim. Bom, foi entregue um salário para um, 2 para outro e 5 para outro. Talentos, né, no caso. O que recebeu um talento, ele enterrou o que ele tinha, por medo de perder. O que recebeu 2 talentos, multiplicou, ficou com 4. O que tinha 5, multiplicou, ficou com 10. Bom, quando o senhor voltou, ele falou assim pro servo número 3. O que você fez com seus talentos? Ele falou, multipliquei, fiz virar 10. Ele falou, excelente, você é um bom servo. O segundo, multipliquei, fiz virar 4. Excelente, você é um bom servo. O terceiro, senhor, eu enterrei o meu talento porque eu fico com medo de perder. Bom, o senhor falou, servo ruim, você é um péssimo servo. Se eu quisesse tirar o dinheiro parado, eu deixava num banco. O que significa? Que você recebe talentos conforme a sua capacidade. Por que esse primeiro não recebeu 5 talentos e esse recebeu? Porque esse aqui ele sabia lidar com 5 e multiplicar ele. E a mesma coisa, isso aqui. Como você vai... Por que esse cara recebe 10 mil reais e você recebe 500? Porque esse cara sabe lidar com 10 mil reais, ele tem capacidade. Então, o primeiro conselho que eu tenho para te dar é foca em se desenvolver e não em sair correndo desesperadamente atrás do dinheiro, como se fosse ganhar um salário de 20 mil por mês em um ano. Isso não vai acontecer. Então, tira de sua cabeça, foca em se desenvolver. Segundo ponto que eu quero falar. O celular mudou de lugar porque acabou a bateria no meio da ligação. Tá carregando aqui. Segundo ponto que eu quero falar, como o seu irmão mais velho, que já passou por essa fase que você está passando, e que ainda estou passando também, é que você precisa focar em se desenvolver. Cara, e não é esses papinhos de coach e papinho que você vê. Pode até ser genérico, só que eu quero falar uma coisa que muitas pessoas não dizem. Que você precisa ter muita coragem para você se desenvolver. Não é simplesmente você ver um vídeo motivacional, levantar da cama pulando, fazer as coisas e no outro dia parar. É um trabalho diário. É dia após dia, após dia. Mesmo eu ainda estou trabalhando nessa minha parte. Esse ano aqui eu vou falar o que eu usei para me desenvolver. A principal coisa foi leitura e relacionamentos. Essas duas coisas me desenvolveram muito. Bom, e mesmo assim eu ainda não estou constante nisso. Como eu disse, tentei várias coisas. Eu fiz leitura da Bíblia esse ano. Eu estou lendo ainda e vou continuar lendo. Só que fora de doutrina religiosa e tirando a minha interpretação e o que o Espírito diz pra mim, entendeu? Então eu consegui ler alguns livros da Bíblia, algo que antes eu não conseguia. Então agora eu tô mais capacitado para ler. Você precisa, vamos lá, checklist do desenvolvimento. Leitura da Bíblia e desenvolvimento, ou de outro livro, não sei qual a sua religião, mas enfim. Desenvolvimento espiritual, vamos colocar assim. Leitura. Relacionamento. Tanto de relacionamento amoroso, quanto de amizades. Com pessoas desconhecidas que você vê na rua. Isso é extremamente importante para o desenvolvimento. Força muscular. Desenvolvimento do corpo. Desenvolvimento mental. Esses são os 5 pilares que você precisa. Desenvolvimento, todos eles estão interligados, tá? Você não vai ter um bom relacionamento se você não é desenvolvido espiritualmente ou mentalmente. Você só vai levar problema para as outras pessoas, e pessoas não querem problemas, querem solução. Você precisa solucionar o problema delas e servir, entende? Então uma coisa está diretamente relacionada à outra. E
no começo do ano, eu quis fazer várias coisas e, como eu disse, e eu queria, como exemplo, começar no jiu-jitsu. E foi muito tempo eu começar no jiu-jitsu. Eu levei muito tempo porque eu não tive atitude. E não querendo tirar essa responsabilidade e culpa de mim. Só que quando você cresce em uma família disfuncional, você acaba tendo alguns problemas com essas coisas. Como se impor, tomar atitude, tomar riscos. E algo que eu venho melhorando e que eu consegui certamente me desenvolver muito nesse ano. E até por isso que eu tô repassando pra vocês. E não que eu demorei pra começar por falta de vontade ou coisa do tipo. Falta de atitude, falta de levantar, ir lá e fazer. Entendeu? E é isso que você precisa entender. Você tem que cortar esse hábito da sua vida, entendeu? Eu demorei muito tempo pra entender isso durante esse ano. Só que eu finalmente entendi. E quando eu entendi isso, eu passei a evoluir muito mais. Outro ponto. Você precisa ter honra. Não só com você, com outras pessoas, mas com você mesmo. Você tem que parar de ser esse moleque que sai falando várias coisas, sabe? Vou fazer tudo, vou fazer isso, aquilo, tal hora a gente faz, tal. E eu era assim. Só que, cara, você precisa entender que a sua palavra, ela tem muito valor. E se você dá a sua palavra, você tem que fazer. Independente do que aconteça. Irmão, você deu sua palavra. O que o homem mais tem de precioso é sua honra. Entendeu? Então, se você deu sua palavra, então você só dá a sua palavra no que você vai fazer. Se você fala assim, não vou comer açúcar, vou cortar de vez. Irmão, não importa se você falou isso pra alguém ou se foi pra você mesmo. Você falou, então cortou o açúcar. Atitude. Entendeu? E é isso que você precisa. Outra coisa, não fica desesperado com que curso que eu vou fazer, o que eu vou fazer na minha vida. Estuda o mercado, vê o que você gosta e experimenta, entendeu? Cara, eu tentei ser jogador de futebol em 2020 e só com a plena consciência de que seria muito difícil. Então, eu sempre me aprofundei em vários assuntos. Eu sempre fui um cara que gosta de estudar bastante várias coisas. Então, eu estudei nutrição quando eu queria ser jogador. Depois eu estudei educação física. Agora estou estudando fisioterapia. Então, assim, você precisa ter estudo, leitura de vários temas para você ter repertório para decidir o que você vai fazer. Como eu disse, a certeza que eu tinha seria a minha área de atuação. E eu acabei me desviando um pouquinho mais pro ramo empresarial, pelo menos nessa etapa da minha vida. Mas é uma área que eu sei que eu vou atuar, entendeu? Então, não precisa ficar desesperado. Você vai ver várias pessoas fazendo várias coisas e trancando. O tanto de amizade assim, colegas que eu vi começando um curso agora, isso em um ano só. E desistindo é muito grande, tipo assim, sei lá, de 5 pessoas, eu vi 3 desistindo e 2 continuando, entendeu? Então não se apega muito à faculdade, mas agora você precisa pegar um ponto. Trabalho, você precisa trabalhar. Eu fiquei o ano inteiro me dando desculpas. E sabe esse preconceito de CLT e tudo mais? Irmão, tira isso de mão. Você não vai começar no topo. Você vai começar de baixo, você vai escalando. Você não... Aonde quer que você vá. Eu hoje ganho um salário de 3.600 no digital. Eu ajudo aqui com algumas despesas de casa. E é isso. Eu consegui isso testando muitas coisas no digital. E assim, isso não me tirou do foco do trabalho, entendeu? O que eu quero dizer? Você tem uma falsa impressão que quando você for fazer algo digital vai ser tipo muito fácil.
e você vai ficar rico da noite pro dia. Só que se eu pudesse voltar lá atrás, eu procuraria um emprego assim que eu terminasse a escola, porque independente do que você queira fazer, você precisa ter um capital inicial. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você vai ficar adulto. Vai ficar adulto, você precisa ajudar na casa, entendeu? Se você não for morar só, você tem que ajudar em casa. Porque agora você tá morando e você tem plena consciência. Então, esse ponto que você precisa, além de desenvolver habilidades, né, de networking, liderança e tudo mais. E se eu pudesse voltar lá atrás, eu com certeza faria isso. Ó, uma das coisas que eu falei, eu mesmo fiz. Por isso que eu tô dizendo, isso aqui é uma conversa de irmão, do que eu errei, do que eu tenho pra agregar pra você, pra que você não erre também. Minha namorada falou isso pra mim quando eu entrei na faculdade, pra eu fazer à noite e trabalhar de manhã. Só que eu me inventava desculpas, porque eu sempre estudei muito, entendeu? Sempre gostei de estudar. E aí, pra mim, o estudo substitui o trabalho. Só que não é assim que acontece. Então eu demorei muito pra começar a trabalhar, porque eu entrei e comecei a fazer vários cursos. Como eu falei, fiz curso de radiologia, fiz um semestre também, tranquei, como eu falei, né? Porque você fica meio perdido mesmo. E isso era desculpa pra não trabalhar, entendeu? Eu falei, não vou trabalhar, então eu vou estudar. Até porque eu tinha bolsa em tudo, né? Por que não? Só que, cara, trabalha e tira esse preconceito de CLT que você vê na internet, tudo mais. Irmão, você quer trabalhar no digital, você quer abrir um negócio, o que for, você tem que começar de algum lugar, entendeu? E você não vai começar no digital faturando 10 mil reais por mês. Você não vai vender 10 produtos de 50 reais e tirar 500, pelo menos. Isso vai ser muito difícil. Não tô dizendo que você não vai conseguir, tá? Não, mas tô dizendo que você precisa ter um capital inicial pra conseguir gerar esse fluxo de caixa. Entendeu? Eu tô aqui pra falar a realidade, não pra motivar, entendeu? E eu falo isso porque eu tentei. E você pode até falar assim, mas você tá tirando 3.600 hoje? Sim, só que eu tô tentando, errando e acertando desde 2023, pelo menos, 22. Então, se botar na ponta do lápis aí, tem uns 2 anos e meio que eu tô nessa. E não tô milionário, entendeu? E também trabalhando, registrado, pra conseguir abrir um negócio físico, presencialmente. Eu preciso de dinheiro, eu ajudo em casa. Então, é isso. Se você tá vendo aí, eu pude te ajudar de alguma forma, deixa aí seu comentário se eu ajudei. E é isso, irmão, vai dar tudo certo. Eu vou postando mais vídeos aí, não vou ter muito compromisso, tá? Isso aqui é mais pra eu externar minhas ideias, minha evolução aqui, registrar tudo pra vocês, do que pra monetizar, seguir regra de algoritmo, sabe? Não tô muito apegado a isso, mas espero que isso aí te ajude.